A poeira dançava nos feixes de luz que cortavam a penumbra do arquivo histórico de Petrópolis. Era uma dança silenciosa, eterna, testemunhada apenas por prateleiras que se curvavam sob o peso de um passado que se recusava a morrer. Dr. Rafael Almeida conhecia bem aquele silêncio. Para ele não era vazio, mas preenchido por sussurros, pelas vozes presas nas páginas amareladas e nos rostos congelados em daguerreótipos. Naquela noite de agosto de 2023, um desses sussurros estava prestes a se tornar um grito. Ele estava imerso em seu projeto pessoal, quase uma obsessão. A digitalização em altíssima resolução de uma coleção de fotografias do Segundo Reinado, doada por uma família quatrocentona em decadência. Eram imagens raras, muitas delas informais, capturadas longe dos estúdios e do protocolo rígido da corte, retratos de um império que respirava seus últimos dias. O zumbido do scanner de alta performance era a única trilha sonora em sua sala, um contraponto moderno ao material frágil que manuseava com luvas de algodão. Ele deslizou mais uma placa de vidro para a bandeja. A imagem que surgiu na tela do computador era, à primeira vista, banal. Princesa Isabel, já com os traços da maturidade, sentada em uma cadeira de vime nos jardins do Palácio de Petrópolis. A data anotada no verso, com uma caligrafia elegante, mas tremida, indicava novembro de 1888, 6 meses após a assinatura da Lei Áurea, a Redentora. A fotografia parecia capturar a serenidade que se esperava dela. O vestido era simples para os padrões da realeza, os cabelos presos num coque austero. Havia um leve, quase imperceptível, sorriso em seus lábios, mas seus olhos pareciam carregar um peso que a história oficial não costumava mencionar. Rafael ajustou o foco, ampliando o rosto. Era um olhar distante, preocupado. Um olhar que não contemplava o jardim à sua frente, mas um horizonte invisível e incerto. Ele estava prestes a arquivar a imagem digitalmente, catalogá-la como Princesa Isabel em momento de descanso e seguir para a próxima. Mas algo deteve, um detalhe minúsculo, quase perdido na composição sombria da fotografia, suas mãos. Elas não repousavam passivamente no colo, como em tantos outros retratos. Estavam unidas, segurando um objeto pequeno e escuro. Não era um leque nem um rosário, nem uma das joias que costumava ostentar. Rafael franziu a testa, inclinando-se para mais perto da tela. Aumentou o zoom, empurrando os pixels ao seu limite. A imagem granulou, mas a forma se tornou mais clara. Era um objeto de madeira tosco, quase primitivo. Uma pequena mão fechada, com o polegar inserido entre o indicador e o dedo médio. Uma figa. Uma figa de azeviche ou madeira escura, um amuleto popular usado para afastar o mal-olhado. Mas o que um objeto como aquele, tão ligado às crenças populares e à cultura afro-brasileira, fazia nas mãos da herdeira do trono? Em um retrato que, embora informal, ainda era um registro da realeza. Não fazia sentido. A nobreza era católica e, embora o sincretismo existisse, exibi-lo daquela forma era, no mínimo, incomum, provocador, talvez. Ele limpou os óculos como se isso pudesse clarear a imagem. Ampliou mais uma vez, focando na superfície do amuleto. E então ele viu, não era uma figa comum, havia entalhes nela. Linhas finas, quase imperceptíveis. Não eram decorações, pareciam símbolos geométricos, uma série de traços e pontos que não formavam nenhum padrão artístico que ele conhecesse. Um arrepio percorreu sua espinha, um calafrio que nada tinha a ver com a umidade da serra. Aquela foto não era um retrato de descanso, era uma mensagem. A serenidade da princesa era uma máscara e o objeto em suas mãos não era um simples amuleto, era uma chave. Mas para qual porta? Rafael salvou o arquivo com um nome diferente, Isabel Enigma 1888. Desligou o scanner, mas a imagem permaneceu gravada em sua mente. As luzes do arquivo se apagaram, mas a escuridão daquela pequena figa de madeira parecia iluminar um canto esquecido da história. Um canto que, por alguma razão, alguém se esforçou muito para manter nas sombras. Ele sentiu, com uma certeza desconcertante, que sua vida de historiador metódico e previsível havia acabado de terminar. E que os sussurros do passado, que ele tanto amava ouvir, estavam prestes a se tornar perigosamente altos. Os dias que se seguiram transformaram a curiosidade de Rafael em uma febre silenciosa. Durante o expediente, ele cumpria suas tarefas com uma eficiência mecânica, catalogando documentos, atendendo a pesquisadores com um sorriso vago. Mas sua mente estava em outro lugar, em 1888, nos jardins do palácio, tentando decifrar o olhar da princesa. À noite, quando o arquivo se esvaziava, ele voltava para a sala de digitalização. A foto se tornara seu santuário e seu tormento. Ele começou a busca da forma mais lógica que conhecia, pelos registros oficiais. Vasculhou os arquivos do palácio, os diários de bordo, as correspondências da família imperial daquele período.
Procurava qualquer menção àquela sessão de fotos, ao fotógrafo, a um presente incomum recebido pela princesa. Não encontrou nada, absolutamente nada. Era como se aquele dia de novembro de 1888 tivesse sido cuidadosamente apagado dos anais da história. A ausência de informação era, em si, uma informação. Significava que o evento não fora oficial. Fora privado, talvez secreto. Isso só adensava o mistério. O que tanto te aflige, Rafael? Perguntou o Dr. Moraes, o diretor do arquivo, uma manhã. Moraes era um homem de cabelos grisalhos e modos impecáveis. Um guardião da história que parecia mais interessado em preservar sua ordem do que em desvendar seus segredos. Ele observava Rafael por cima dos óculos de aros finos, um olhar que misturava preocupação e desconfiança. Rafael hesitou. Compartilhar sua descoberta parecia arriscado. Podia ser taxado de excêntrico, de estar vendo padrões onde só havia o acaso, mas ele precisava de ajuda, de acesso a arquivos mais restritos. É uma fotografia, Dr. Moraes. Da Princesa Isabel, de 1888. Ele abriu a imagem no computador. Ela está segurando isto. Moraes inclinou-se, analisando a tela. Seus lábios se contraíram numa linha fina. Uma figa, curioso, um presente de algum liberto agradecido, imagino, um gesto de sincretismo da princesa. Ela sempre foi. Peculiar, a palavra peculiar foi dita com um tom que a esvaziava de qualquer admiração. Mas olhe os entalhes, insistiu Rafael apontando para as marcas na madeira. Não são decorativos. Parecem um código. O diretor deu de ombros um gesto de enfado. Rafael, você tem uma imaginação fértil. São marcas do tempo, da madeira, ou apenas o trabalho rústico de um artesão. Estamos soterrados de trabalho real, de documentos que precisam de catalogação. Não podemos nos dar ao luxo de caçar fantasmas em amuletos populares. A conversa foi encerrada ali, mas Rafael sentiu um novo calafrio. A reação de Moraes não fora de mero ceticismo, fora uma ordem velada, um aviso para que ele deixasse aquilo de lado. Por quê? Porque um detalhe tão pequeno incomodaria o diretor do arquivo. A advertência teve o efeito contrário. Agora, a busca de Rafael não era apenas acadêmica, era um ato de rebeldia. Ele começou a pesquisar em uma direção diferente. Se o objeto era de origem popular, talvez a resposta não estivesse nos arquivos da nobreza, mas na história daqueles que raramente tinham suas vozes registradas. O povo, ele mergulhou em livros sobre simbologia afro-brasileira, sobre religiões de matriz africana, sobre a cultura dos quilombos. Passou horas em bibliotecas, folheando teses e artigos antropológicos. Foi então que encontrou uma nota de rodapé em um estudo esquecido sobre a resistência escrava no Vale do Paraíba. O autor mencionava as figas de guia ou figas de caminho. Eram amuletos usados não apenas para proteção, mas como mapas rudimentares. Os entalhes representavam pontos de referência a uma árvore específica, uma formação rochosa, a curva de um rio que guiavam os escravos em fuga para quilombos seguros. O coração de Rafael disparou um mapa. A princesa Isabel, a Redentora, segurando um mapa de fuga, para que a escravidão já havia sido abolida. A lei estava assinada. Não havia mais para onde fugir. Ou havia, a Lei Áurea libertou, mas não deu amparo. Milhares de esses escravos foram lançados às ruas, sem terra, sem trabalho, sem perspectiva. A sociedade que os escravizara agora lhes virava as costas. E se a princesa, ciente disso, estivesse envolvida em algo mais? Um plano secreto para dar um futuro real àqueles que ela, por decreto, libertara? A ideia era audaciosa, quase herética. Desafiava a narrativa polida dos livros de história. Mas a imagem na tela do computador parecia sustentar essa possibilidade. O olhar preocupado, a mão firme segurando o amuleto, a data meses após a euforia da abolição, quando a dura realidade começava a se impor. Rafael sabia que precisava encontrar mais. Uma foto e uma nota de rodapé não eram suficientes. Precisava de um elo, uma conexão humana que pudesse dar voz àquele objeto silencioso. A resposta, ele sentia, não estava nos símbolos da figa, mas em quem a entregou à princesa. E para encontrar essa pessoa, ele teria que procurar nos lugares mais improváveis, nos diários e cartas das pessoas que viviam nas sombras do poder, as damas de companhia, os criados, os confidentes. Aqueles que viam e ouviam tudo, mas cujos nomes raramente apareciam nos registros oficiais. A busca pelo fantasma que presenteou a princesa estava apenas começando. A trilha o levou para o Rio de Janeiro, para o imponente prédio do Arquivo Nacional. Se existisse um diário ou uma carta que pudesse iluminar aquele dia de novembro de 1888, estaria ali, em meio a quilômetros de prateleiras. Rafael tirou uma semana de licença, alegando motivos de saúde. A desaprovação no olhar de Moraes foi tão palpável quanto as paredes de pedra do arquivo de Petrópolis. No Rio, a umidade e o calor o abraçaram como um cobertor pesado. Ele passou os primeiros dias perdido em um labirinto de burocracia, requisições, formulários, esperas intermináveis.
Sua busca era por um fio de agulha num palheiro. Ele procurava os registros pessoais do círculo íntimo da princesa Isabel. A maioria eram documentos oficiais, secos, sem vida. Mas ele persistiu, movido por uma intuição que beirava a teimosia. Foi no quarto dia, quando o desânimo começava a se instalar, que ele encontrou. Não era um documento vistoso, mas um pequeno conjunto de cadernos encadernados em couro, guardados numa caixa de conservação com a etiqueta Fundo Azevedo Correspondência Pessoal. Eram os diários de Elisa de Azevedo, uma das damas de companhia menos conhecidas da princesa. As primeiras páginas eram um relato monótono da vida na corte, chás, saraus, intrigas palacianas. Rafael folheou os cadernos com o coração apertado, temendo mais um beco sem saída. Ele avançou até o segundo semestre de 1888. A caligrafia de Elisa, normalmente fluida e controlada, tornava-se mais apressada, quase febril, nos meses que se seguiram à abolição. E então ele encontrou a primeira pista. Uma entrada de setembro de 1888, asterisco Sua Alteza parece carregar o mundo nos ombros. A alegria da lei se foi, dando lugar a uma angústia que ela mal disfarça. Recebe emissários a portas fechadas, homens de aparência simples que não são anunciados pelo mordomo. Partem como sombras antes do amanhecer. Ela me confidenciou ontem, num sussurro, que a liberdade de papel não enche o estômago nem constrói um lar. Temo por sua ousadia. Asterisco Rafael sentiu um arrepio. Emissários que partem como sombras. A descrição era vaga, mas ressoava com a natureza secreta que ele suspeitava. Ele continuou a ler, devorando as páginas. Em outubro, outra entrada crucial. Asterisco Um homem veio hoje, alto de pele escura, com olhos que pareciam ter visto mais do que qualquer um de nós na corte. Sua Alteza o chama apenas de o sombra. Ele não fez reverência. Falou com ela como um igual. Trocavam papéis, mapas. Ele lhe trouxe um presente, algo pequeno de madeira. Ela o guardou como se fosse a joia mais preciosa da coroa. Disse que era um símbolo de confiança. Sinto que algo grandioso e perigoso está em movimento. Asterisco sombra. Um presente de madeira. Rafael fechou os olhos por um instante, a imagem da figa na tela do seu computador surgindo nítida em sua mente. Era isso, a conexão, ele havia encontrado a testemunha. A confirmação veio algumas páginas depois, em uma entrada datada de 15 de novembro de 1888, o dia exato em que a fotografia fora, presumivelmente, tirada. Asterisco Hoje o fotógrafo veio ao palácio, um francês de nome Leblanc, para um retrato privado de Sua Alteza nos jardins. Ela estava estranhamente serena, mas notei que segurava com força o amuleto de madeira que o sombra lhe deu. Quando perguntei por que o exibia, ela sorriu um sorriso triste e disse, para que ele saiba que a promessa está guardada. A fotografia será a prova. A prova de que não esqueci. Asterisco Rafael sentiu o ar faltar. A fotografia não era um mero retrato, era um sinal, uma mensagem visual destinada a uma única pessoa, o sombra. A princesa estava usando a tecnologia da época, a fotografia como um selo de confiança, uma garantia de que o plano deles continuava de pé. Mas que plano era esse? E quem era o sombra? Os diários de Elisa de Azevedo não davam mais respostas. O nome Sombra aparecia mais algumas vezes, sempre envolto em mistério, mas sem detalhes que pudessem identificá-lo. O nome do fotógrafo, Leblanc, também era uma pista, mas uma busca rápida nos registros de fotógrafos da época não revelou ninguém com esse sobrenome atuando em Petrópolis. Provavelmente um pseudônimo ou um estrangeiro de passagem, contratado especificamente para aquela tarefa sigilosa. Rafael fotografou as páginas do diário com seu celular, um ato tecnicamente proibido, mas que ele julgou necessário. A evidência era preciosa demais para arriscar perdê-la. Ele voltou para Petrópolis sentindo-se um homem diferente. A dúvida havia se transformado em certeza. Ele não estava mais caçando fantasmas. Estava no rastro de uma conspiração humanitária liderada pela futura imperatriz do Brasil. De volta ao seu pequeno apartamento na serra, com a neblina pressionando as janelas, ele se sentia um equilibrista em uma corda bamba. De um lado, a história oficial, sólida e imutável. Do outro, uma verdade frágil, sustentada por uma foto enigmática e um diário esquecido. Ele precisava decifrar os entalhes na figa. Agora, com o contexto fornecido pelo diário, a teoria do mapa parecia mais forte do que nunca. Ele passou noites em claro, com a imagem ampliada na tela, tentando encontrar um padrão. Comparou os símbolos com alfabetos antigos, com runas, com símbolos maçônicos que alguns membros da elite abolicionista usavam. Nada se encaixava. Foi quando uma ideia improvável lhe ocorreu. E se o mapa não fosse de ruas ou rios? E se fosse um mapa do céu? Marinheiros e viajantes usavam as estrelas para se guiar há séculos. Os escravos fugitivos, em suas jornadas noturnas, certamente olhavam para o céu em busca de direção.
Rafael abriu um software de astronomia, configurando a data para novembro de 1888 e a localização para Petrópolis. Ele observou o mapa celeste daquela noite, e então, pacientemente, começou a comparar as constelações com os entalhes na figa. No começo, parecia um exercício fútil, mas então ele notou um pequeno agrupamento de pontos na parte superior da figa. Correspondia perfeitamente à constelação do Cruzeiro do Sul. Outro traço, uma linha curva, seguia o contorno do que seria o rabo da constelação de Escorpião. Ele não estava apenas olhando para símbolos, estava olhando para um mapa estelar, mas um mapa estelar, por si só, não aponta para um lugar na Terra. Precisava de um ponto de referência, uma âncora. Releu a entrada do diário de Elisa. Asterisco trocavam papéis, mapas. Asterisco, a figa não era o mapa completo, era a chave para ler outro mapa. Um mapa que, provavelmente, o Sombra havia deixado com a princesa. Um mapa que quase certamente não existia mais. Rafael sentiu uma onda de frustração. Estava tão perto, mas a peça final do quebra-cabeça parecia ter se perdido no tempo. Ele olhou novamente para a foto, para o rosto da princesa, para o jardim ao fundo. E foi então que notou outro detalhe, algo que havia ignorado por estar tão focado nas mãos dela. Ao fundo, parcialmente obscurecida pela folhagem, havia uma formação rochosa. Uma montanha com um perfil muito particular, um pico que se assemelhava a um dedo apontando para o céu. O dedo de Deus na Serra dos Órgãos, um marco inconfundível. O coração de Rafael deu um salto. E se a referência não fosse apenas o céu, mas a relação entre o céu e a terra? Ele sobrepôs o mapa estelar de 1888 a um mapa topográfico da Serra dos Órgãos, alinhando o Cruzeiro do Sul com o pico do dedo de Deus. As linhas e pontos da figa, antes aleatórios, começaram a fazer um sentido assustador. Eles se alinhavam com vales escondidos, riachos e outras formações rochosas da região. Não era um mapa para um quilombo, era para algo muito mais específico. Um único ponto, um vale profundo e de difícil acesso, aninhado no coração da serra. Um lugar que não constava em nenhum mapa moderno que ele consultou. Ele havia encontrado o local, o destino final daquela jornada silenciosa, mas saber onde ir era uma coisa. Chegar lá e descobrir o que o esperava era outra completamente diferente, e ele tinha a sensação de que não estava mais sozinho naquela busca. A advertência de Moraes ecoava em sua mente. Algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. A descoberta do local no mapa transformou a investigação de Rafael em uma missão. Ele sabia que não poderia mais trabalhar sozinho, confinado às paredes empoeiradas do arquivo. A verdade não estava mais nos documentos, mas na terra, na mata fechada da Serra dos Órgãos. Mas ele era um homem de livros, não de trilhas. Precisaria de ajuda. Seu primeiro instinto foi procurar guias turísticos, mas a ideia o deixou desconfortável. Como explicaria sua busca por um vale que não existia nos mapas, sem revelar o segredo que guardava as 7 chaves? Ele precisava de alguém que conhecesse a região não pelos roteiros comerciais, mas por suas histórias, por suas lendas. Alguém que entendesse que alguns mapas não são feitos de papel e tinta. Sua pesquisa o levou a uma pequena comunidade nos arredores de Teresópolis, um lugar com raízes profundas, descendente de um antigo quilombo. Lá ele ouviu falar de Clara, uma mulher de seus 30 e poucos anos, bióloga, ativista ambiental e, segundo os moradores, a pessoa que mais conhecia os segredos daquela serra. Dizia-se que ela conseguia ler as árvores e ouvir as pedras. Rafael a encontrou em uma pequena casa de madeira, cercada por um jardim de plantas nativas. Clara o recebeu com um olhar direto, perspicaz. Havia uma força tranquila nela, uma desconfiança natural de forasteiros que vinham com perguntas. Um vale perdido? Ela repetiu depois que Rafael, de forma vaga, explicou que procurava um local histórico baseado em referências antigas. A serra está cheia de vales perdidos. A maioria deles quer continuar assim. Este é diferente, disse Rafael, decidindo arriscar. Ele não mostrou a foto nem mencionou a princesa. Apenas pegou um caderno e desenhou os símbolos da figa. Estou procurando por um lugar marcado por estes sinais. Eles se relacionam com as estrelas e com o dedo de Deus. Clara observou o desenho por um longo momento. Sua expressão anticética mudou para uma de curiosidade contida. Isso, ela começou, tocando o desenho com a ponta do dedo. Isso são marcas de caminho, minha avó falava delas, símbolos que os antigos usavam para encontrar lugares seguros. Lugares que não deveriam ser encontrados por gente de fora. Ela o encarou, porque um historiador da cidade está procurando por um lugar assim? A pergunta era direta, sem rodeios. Rafael entendeu que meias-verdades não seriam suficientes. Ele lhe contou tudo. Sobre a foto, a figa, o diário de Elisa de Azevedo, a teoria de um projeto secreto da princesa Isabel.
Ele falou por quase 1 hora, esperando a qualquer momento ser interrompido, ser chamado de louco. Mas Clara ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando ele terminou, ela se levantou e foi até uma estante. Voltou com um mapa antigo, feito à mão em um pedaço de couro. Era um mapa da região, mas com marcações que Rafael nunca tinha visto. Minha avó me deu isso, disse ela. Ela dizia que era o mapa da nossa história, da história que não está nos livros. Ela falava de um lugar chamado Vale da Esperança. Um refúgio criado nos tempos da liberdade triste, como ela chamava o período pós-abolição. Um lugar onde nosso povo poderia recomeçar com terra e dignidade. Ela apontou para uma área em branco no mapa de couro. Ninguém nunca soube a localização exata. A entrada era um segredo protegido por sinais como os seus. O ar na pequena sala pareceu ficar mais denso. O que era uma teoria acadêmica para Rafael, para Clara era uma herança, uma lenda familiar que ganhava vida. O Vale da Esperança. O nome era perfeito. Acho que sei onde fica, disse Clara com a voz baixa. É uma área perigosa, sem trilhas, muitos já se perderam por ali. A mata não gosta de entregar seus segredos. Eu preciso ir, afirmou Rafael com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Eu sei, respondeu Clara, mas você não vai sozinho. Essa história também é minha agora. Enquanto se preparavam para a expedição, a sensação de urgência de Rafael aumentava. Ele voltou ao arquivo em Petrópolis para pegar alguns equipamentos e notou que sua sala havia sido remexida. Nada de valor fora levado, mas seus papéis estavam sutilmente fora de ordem. Seu computador, que ele sempre deixava em modo de espera, estava desligado. Ele confrontou o Dr. Moraes. O diretor o ouviu com uma paciência irritante. Rafael, o serviço de limpeza pode ter esbarrado em algo. Você está vendo coisas, disse Moraes, polindo os óculos. Essa sua expedição é uma perda de tempo. A história da princesa Isabel é clara, documentada, não há capítulos secretos. Sugiro que você se concentre em seu trabalho antes que sua imaginação o leve a conclusões problemáticas. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Conclusões problemáticas. Problemáticas para quem? A reação de Moraes não era mais a de um cético, mas a de alguém que ativamente tentava obstruir sua busca. Ele sabia de algo, ou pior, estava protegendo algo. Naquela noite, Rafael recebeu um e-mail de um endereço anônimo. A mensagem continha apenas uma frase. Asterisco, alguns segredos devem permanecer enterrados, pelo bem de todos. Asterisco, o medo, pela primeira vez, se sobrepôs à curiosidade. Aquilo não era mais um mistério histórico. Havia se tornado perigoso. Alguém no presente não queria que o passado do Vale da Esperança fosse revelado, e essa pessoa estava muito mais perto do que ele imaginava. A expedição com Clara não era mais apenas uma busca pela verdade, era uma corrida contra o tempo e contra forças que ele ainda não compreendia. A serra, com seus perigos naturais, parecia agora o lugar mais seguro para estar. A subida começou sob um céu cinzento, com a neblina se agarrando às árvores como um sudário. A Serra dos Órgãos, normalmente um cartão postal, parecia um gigante adormecido e hostil. Clara se movia com uma segurança que contrastava com a hesitação de Rafael. Para ela, a mata não era um obstáculo, mas uma linguagem. Ela apontava para um galho quebrado, uma pedra fora do lugar, lendo os sinais que para Rafael eram invisíveis. Estamos no caminho certo, ela dizia com a voz pouco acima de um sussurro, como se temesse acordar algo. Eles caminharam por horas, a trilha improvisada se tornando cada vez mais íngreme. O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas respirações e pelo farfalhar de folhas sob seus pés. Rafael, um homem acostumado ao silêncio dos arquivos, sentia-se um intruso naquele mundo primordial. Cada sombra parecia observá-lo, cada som o fazia sobressaltar. A ameaça do e-mail anônimo o acompanhava como uma segunda sombra. No final do primeiro dia, montaram um acampamento improvisado perto de um riacho. A noite na serra era de uma escuridão absoluta, e o céu, sem a poluição luminosa da cidade, era um espetáculo de estrelas. É por isso que usavam o céu, disse Clara, olhando para cima. Na escuridão é a única luz que não mente. Você acha que vamos encontrar alguma coisa? Perguntou Rafael, a dúvida corroendo sua determinação. Nós já encontramos, respondeu ela. Estamos seguindo os passos dos nossos ancestrais. Isso já é alguma coisa, o que eles deixaram para trás. Isso a montanha decidirá se merecemos ver. No dia seguinte, a paisagem mudou, a vegetação se tornou mais densa, as rochas mais afiadas. Eles chegaram a um paredão de pedra que parecia intransponível. De acordo com o mapa mental que Rafael havia criado, o vale deveria estar logo atrás. Não a passagem, disse ele desanimado. Clara não respondeu. Ela caminhou ao longo da base do paredão, tocando as pedras, os olhos semicerrados em concentração. Então ela parou, apontou para uma série de fendas na rocha, quase invisíveis, cobertas por musgo e samambaias.
Não é uma parede, é um portão, disse ela. As fendas eram apoios para as mãos e os pés. Era uma escalada curta, mas perigosa. Clara foi primeiro, com a agilidade de quem nasceu ali. Rafael a seguiu, o coração martelando contra as costelas, o medo da altura misturado à adrenalina da descoberta. Ao chegar ao topo, ele perdeu o fôlego, mas não pelo esforço. Abaixo deles, protegido por paredões de pedra por todos os lados, estava o vale. Era como entrar em um mundo perdido. A vegetação era exuberante e intocada. Havia uma clareza na luz, uma pureza no ar que era diferente de tudo que ele já experimentara. E no centro do vale, às margens de um rio sinuoso, estavam as ruínas. Não eram ruínas de uma senzala ou de um quilombo improvisado. Eram as fundações de pedra de dezenas de pequenas casas, dispostas em ruas organizadas. Havia os restos de um celeiro, de uma oficina, e no ponto mais alto, as paredes de uma pequena capela. Era o esqueleto de uma comunidade planejada, uma cidade em miniatura escondida do mundo. O Vale da Esperança. Eles desceram em silêncio, um respeito solene pesando sobre eles. Caminhar por aquelas ruas de mato era como caminhar sobre um túmulo de um sonho. Eles conseguiram, sussurrou Rafael maravilhado, eles construíram tudo isso. Sim, disse Clara com a voz embargada, mas o que aconteceu com eles? A pergunta pairou no ar pesada e sem resposta. Eles exploraram as ruínas, encontrando ferramentas enferrujadas, fragmentos de cerâmica, os vestígios de vidas interrompidas. Mas não havia sinais de violência, nem de um desastre natural. Era como se os moradores tivessem simplesmente desaparecido. Foi na capela que encontraram a peça final. O chão de madeira havia apodrecido em sua maior parte, mas sob o local onde ficaria o altar, uma laje de pedra parecia deslocada. Juntos com um esforço imenso, eles a removeram. Abaixo havia um compartimento secreto, um buraco escavado na terra. E dentro dele, envolta em couro oleado para protegê-la da umidade, estava uma arca de madeira. Rafael sentiu um tremor nas mãos ao tocar o fecho de ferro enferrujado. Com a ajuda de sua faca, ele o forçou a abrir. O som da madeira antiga se quebrando ecoou na capela silenciosa. Dentro da arca não havia ouro nem joias. Havia algo muito mais valioso, documentos, dezenas de papéis amarelados pelo tempo, mas surpreendentemente preservados. No topo da pilha, uma carta. A caligrafia era inconfundível. Era da princesa Isabel. Rafael pegou a carta, o papel frágil como uma folha seca. A tinta havia desbotado, mas as palavras ainda ardiam com propósito. Asterisco aos meus filhos da esperança, asterisco começava a carta. Asterisco esta terra é sua, não por minha graça, mas por seu direito. Que aqui possam construir não apenas casas, mas um futuro. Que a liberdade floresça não apenas na lei, mas em cada grão que plantarem, em cada criança que criarem. Este é apenas o começo. Outros vales virão, uma rede de autonomia, uma nação dentro da nação. Mantenham a chama acesa. A coroa os protegerá, mesmo que das sombras. Asterisco abaixo da carta havia mais. Um título de propriedade da terra, emitido por uma empresa de fachada e transferido para uma cooperativa formada pelos moradores do vale. Havia livros caixa detalhando a compra de sementes e ferramentas, financiadas por um doador anônimo, cujos repasses coincidiam com as vendas de joias pessoais da princesa registradas em seus diários oficiais. E havia um livro de registros com os nomes de cada família que ali viveu, mais de 200 pessoas. Era a prova definitiva, um projeto de reforma agrária secreto, visionário, que ia muito além da simples abolição. Princesa Isabel não fora apenas a redentora, fora uma revolucionária silenciosa, mas a descoberta era agridoce. Enquanto Rafael lia os documentos, Clara encontrou outro maço de cartas no fundo da arca. Eram correspondências entre o líder do vale, um homem chamado Damião, provavelmente o Sombra, e outros líderes de comunidades semelhantes que estavam sendo planejadas. As últimas cartas, datadas do final de 1889, poucos dias após a proclamação da República, eram desesperadas. Asterisco, a República chegou, asterisco, escrevia Damião. Asterisco, nossos protetores na corte caíram. Os barões do café que nos odeiam agora têm o poder. Eles descobriram sobre nós. Estão vindo, não com soldados, mas com advogados, com escrituras falsas, com a força de um governo que nos quer servos, não donos de nosso destino. Rezem por nós, a esperança está morrendo. Asterisco, a última carta estava inacabada. O sonho havia se transformado em um pesadelo. A queda do império não apenas exilou a família imperial. Condenou o Vale da Esperança ao esquecimento. A comunidade não desapareceu, foi apagada. Desmantelada pela nova ordem republicana que via naquela autonomia uma ameaça intolerável. Rafael olhou para Clara. Seus olhos brilhavam de lágrimas não derramadas. A lenda de sua avó era real, mas seu final era mais trágico do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Eles tinham a verdade nas mãos.
uma verdade que reescrevia um dos capítulos mais importantes da história do Brasil. Mas a carta de Damião continha um último aviso, um presságio sombrio que se conectava diretamente ao presente. Asterisco, eles têm aliados poderosos. Famílias cujos nomes serão louvados nos livros de história da República, mas cujas fortunas foram construídas sobre a destruição da nossa. Eles farão de tudo para que nossa história nunca seja contada. Eles nos caçarão até o fim dos tempos, para garantir que o Vale da Esperança permaneça apenas um sussurro na mata. Asterisco, Rafael pensou em Dr. Moraes no e-mail anônimo. A caçada não havia terminado em 1889. Ela continuava, e agora ele e Clara eram a presa. O retorno da serra foi silencioso e tenso. O peso da arca de madeira nas costas de Rafael era físico, mas o peso da verdade que carregava era infinitamente maior. Cada estalo de galho, cada sombra na mata, parecia uma ameaça. A advertência de Damião, escrita mais de um século antes, ecoava em seus ouvidos. Ao chegarem à civilização, a sensação de perigo não diminuiu, pelo contrário, intensificou-se. O mundo moderno, com seus carros e celulares, parecia mais ameaçador do que a selva. Pelo menos na mata, o inimigo era visível. "O que vamos fazer?" perguntou Clara, quando pararam em um pequeno café na beira da estrada. Sua calma habitual havia dado lugar a uma ansiedade palpável. "Precisamos levar isso ao público", disse Rafael, com mais confiança do que sentia. "A uma universidade de renome, a um jornalista de confiança. Alguém que não possa ser silenciado. Eles vão tentar nos parar", afirmou Clara. "Quem quer que esteja por trás disso, aquele seu chefe Moraes, ele não é o único", Damião falou em famílias. Plural, a suspeita de Rafael se cristalizou. Doutor, Moraes não era apenas um guardião zeloso da história oficial. Ele era um descendente, um herdeiro do segredo e do crime cometido por seus antepassados. Sua família, provavelmente uma das potências do café no final do século XIX, enriqueceu com a queda do império e com a apropriação das terras que deveriam pertencer aos libertos. O arquivo para ele não era um lugar de descoberta, mas um mausoléu onde as verdades inconvenientes deveriam permanecer sepultadas. Eles decidiram se separar. Clara voltaria para sua comunidade para proteger o mapa de couro de sua avó e para alertar os mais velhos. Rafael iria para São Paulo, onde tinha um antigo professor, um historiador respeitado e incorruptível na universidade. Era a aposta mais segura. Rafael dirigiu durante a noite a arca no banco do passageiro, coberta por um cobertor. Ele olhava constantemente pelo retrovisor, a paranoia se instalando. Em uma parada para abastecer, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu hesitante. "Doutor Almeida", disse uma voz calma, fria, que ele reconheceu imediatamente. Era Moraes. "Espero que sua pequena aventura na serra tenha sido esclarecedora. Como você", começou Rafael. "Eu tenho meus métodos", interrompeu Moraes. "Eu o subestimei, Rafael. Sua persistência é admirável, embora equivocada. Você está brincando com forças que não compreende. A história, meu caro, é um delicado equilíbrio. Puxar um fio pode derrubar toda a tapeçaria. A verdade não é um fio solto", retrucou Rafael, a voz tremendo de raiva, "é a fundação. E o que vocês fizeram foi construir um palácio sobre um cemitério." Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Moraes falou novamente, seu tom era quase melancólico. "O que nós fizemos foi garantir a estabilidade, a ordem. O projeto da princesa era ingênuo romântico. Teria mergulhado o país em uma guerra civil, terras produtivas entregues a pessoas sem preparo. Teria sido o caos. Nós salvamos o Brasil de si mesmo." Era a justificativa clássica dos tiranos, a ordem acima da justiça. "Devolva os documentos", Rafael, continuou Moraes, a voz endurecendo. "Coloque a arca em um local que eu indicarei. Esqueça o Vale da Esperança e você poderá voltar para sua vida tranquila no arquivo. Ninguém precisa se machucar. Essa é a minha única oferta. E se eu não aceitar", desafiou Rafael, "então você descobrirá que a história tem o péssimo hábito de se repetir. Pessoas que desafiam a ordem estabelecida costumam desaparecer, assim como os moradores daquele vale." A chamada terminou, a ameaça não poderia ser mais clara. Rafael desligou o celular, o coração acelerado. Ele não estava apenas lutando contra a memória de um crime antigo, estava lutando contra seus perpetradores que ainda detinham o poder. Ele chegou a São Paulo ao amanhecer exausto, mas com uma determinação de aço. Encontrou seu antigo professor Dr. Bastos, um homem idoso com olhos vivos e uma reputação de integridade feroz. Na sala silenciosa do apartamento de Bastos, Rafael abriu a arca. Ele espalhou os documentos sobre a mesa, a carta da princesa, o título de propriedade, os livros caixa. As cartas desesperadas de Damião. Doutor Bastos examinou cada documento, primeiro com curiosidade acadêmica, depois com espanto e finalmente com uma profunda e sombria reverência.
Ele tocou a carta de Isabel como se fosse uma relíquia sagrada. Meu Deus! Sussurrou ele tirando os óculos. Isso muda tudo. Não é apenas uma nota de rodapé na história. É um capítulo inteiro que foi arrancado. Rafael contou a Bastos sobre Moraes, sobre a perseguição, sobre a ameaça. O velho professor ouviu, o rosto se tornando uma máscara de fúria contida. Eles não são apenas guardiões de um segredo, disse Bastos com a voz grave, são cúmplices, continuam o trabalho de seus avós. O apagamento da história é a continuação do crime original. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se espreguiçava lá embaixo. Não podemos ir pela imprensa ainda, eles têm contatos, poder. Vão desacreditar a história, destruir sua reputação, talvez algo pior. Precisamos de mais proteção. Vamos autenticar cada documento, cada pedaço de papel. Vamos construir um caso tão sólido, tão inegável, que quando o revelarmos será como uma avalanche. O plano era bom, mas lento, e Rafael sabia que Moraes e seus aliados não esperariam. A corrida contra o tempo havia chegado ao seu momento mais crítico. A verdade estava sobre a mesa, mas o mundo lá fora ainda era governado pelas sombras que a princesa tentara, em vão, iluminar. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho febril e paranoia crescente. No apartamento seguro de Doutor Bastos, eles se transformaram em uma fortaleza. Contrataram peritos em caligrafia, especialistas em papel e tinta do século XIX. Cada documento da arca foi analisado, fotografado, digitalizado. A autenticidade era inquestionável. A história do Vale da Esperança era real. Enquanto a fortaleza acadêmica se erguia, o cerco do lado de fora se apertava. Rafael recebia mensagens enigmáticas. Uma foto de sua casa em Petrópolis. Uma menção ao nome de sua mãe, ameaças veladas que o deixavam sem dormir. Ele sabia que Moraes não estava blefando. Clara ligou, a voz tensa. Tem gente estranha rondando a comunidade, fazendo perguntas. Dizem que são do governo, pesquisadores de terra, mas os olhos deles são de predadores. Tome cuidado, Clara, não fale com ninguém, implorou Rafael. Cuidado é meu sobrenome, respondeu ela, mas ele pôde sentir o medo em sua voz. Apenas termine o que começou, Rafael. Dê voz a Damião e ao nosso povo. A pressão estava se tornando insuportável. Doutor Bastos, percebendo o estado de Rafael, tomou uma decisão. É hora, disse ele uma noite. Temos o suficiente. A autenticação está completa. Amanhã faremos uma coletiva de imprensa. Convoquei os maiores nomes do jornalismo investigativo do país. Não aqui, em um local público, na universidade, com segurança. Vamos jogar a luz sobre eles antes que consigam nos apagar na escuridão. Na manhã seguinte, o auditório da universidade estava lotado. Historiadores, jornalistas, estudantes. A atmosfera era elétrica, carregada de expectativa. Doutor Bastos havia anunciado apenas uma revelação histórica de grande importância. Rafael estava nos bastidores, as mãos suando, o estômago revirado. Ele olhou para a arca de madeira, que repousava sobre uma mesa no palco. A jornada, que começara com uma imagem granulada em uma tela de computador, estava prestes a atingir seu clímax. Doutor Bastos subiu ao palco e o silêncio se instalou. Com sua voz calma e autoritária, ele começou a contar a história. Não como uma descoberta acadêmica, mas como a revelação de um segredo guardado por mais de um século. Ele falou da princesa Isabel, não a figura passiva dos livros, mas uma estrategista, uma ativista. Então ele chamou Rafael ao palco. Todas as câmeras se viraram para ele. Ofuscado pelas luzes, Rafael caminhou até o púlpito. Ele pegou a carta de Isabel, a voz tremendo ao começar a ler as palavras da princesa para os filhos da esperança. Enquanto lia, a história ganhava vida. Os murmúrios na plateia se transformaram em suspiros de espanto. Ele projetou a foto original no telão. A imagem da princesa serena segurando a pequena figa de madeira, e ao lado uma ampliação dos entalhes agora decifrados, o mapa estelar, a chave para o Vale Perdido. Ele contou sobre a expedição com Clara, sobre as ruínas, sobre a arca, descreveu os livros caixa, o título de propriedade, e por fim leu as últimas, desesperadas palavras de Damião, o líder do Vale. A história do sonho e de como ele foi esmagado. Quando terminou, um silêncio profundo pesou sobre o auditório. Não era um silêncio de indiferença, mas de choque, de assimilação. A história do Brasil, naquele instante, havia ganhado uma nova e trágica profundidade. Então uma mão se ergueu na plateia. Um jornalista, Doutor Almeida, o senhor mencionou que este projeto foi sabotado. Quem foram os responsáveis? O senhor tem nomes? Era a pergunta que todos queriam fazer. Rafael olhou para Doutor Bastos. O velho professor assentiu um leve e sombrio aceno. Sim, disse Rafael, a voz firme. As cartas de Damião e outros documentos que encontramos mencionam as famílias que lideraram a tomada das terras. Famílias cujos sobrenomes ainda hoje são sinônimo de poder e influência no país. Famílias como... Antes que ele pudesse pronunciar um nome, as luzes do auditório piscaram e se apagaram.
Gritos de surpresa ecoaram na escuridão. Houve um som de tumulto, de correria. Quando as luzes de emergência se acenderam, segundos depois, a arca de madeira, que estava sobre a mesa no palco, havia desaparecido. O caos se instalou. Seguranças correram para as saídas, mas era tarde demais. Em meio à confusão, alguém havia se aproveitado da escuridão para roubar a única prova física da existência do Vale da Esperança. Rafael ficou paralisado no palco, o coração afundando no peito. Eles haviam revelado a verdade, mas seus inimigos haviam roubado sua alma. As cópias digitais e as autenticações existiam, mas a força simbólica da arca e de seus documentos originais era imensurável. O roubo da arca transformou a revelação histórica em um escândalo nacional. A história do Vale da Esperança estava em todas as manchetes, mas agora misturada ao mistério do desaparecimento das provas. Os céticos e aqueles que tinham interesse em desacreditar a descoberta ganharam um argumento poderoso. Onde estão os documentos originais? Perguntavam. As famílias poderosas, cujos nomes Rafael quase pronunciara, emitiram notas de repúdio, ameaçando processar por difamação qualquer um que ousasse ligá-las ao suposto massacre histórico. Contrataram historiadores de renome para contestar as descobertas, para semear a dúvida. A narrativa de Moraes de que era tudo uma fantasia, uma interpretação equivocada, começou a ganhar força em certos círculos. A polícia abriu uma investigação sobre o roubo, mas Rafael sabia que seria inútil. As forças contra as quais ele lutava operavam acima da lei. Doutor Moraes foi afastado do cargo no arquivo de Petrópolis, mas não por cumplicidade, e sim para garantir a isenção das investigações. Foi uma manobra burocrática, uma forma de tirá-lo dos holofotes. Rafael e Clara se tornaram figuras públicas, heróis para alguns, farsantes para outros. Deram dezenas de entrevistas, participaram de debates. As cópias digitais dos documentos e os laudos periciais eram sua única arma, mas a ausência dos originais deixava sempre uma sombra de dúvida. Uma noite, semanas depois da coletiva de imprensa, Rafael estava em seu novo e temporário escritório na universidade, cercado por pilhas de livros e recortes de jornal. Ele se sentia exausto, como se tivesse envelhecido uma década em poucos meses. A batalha que ele pensou ter vencido no auditório estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando e se desenrolava em um campo de batalha muito mais traiçoeiro, a opinião pública. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Clara. Apenas uma imagem sem texto. Era uma fotografia de um objeto de madeira repousando sobre uma folha de bananeira, uma figa, mas não a da princesa. Esta era nova, recém-entalhada. E nela havia novos símbolos. Rafael sentiu um arrepio. Ele ligou para ela imediatamente. Clara, o que é isso? Os mais velhos da comunidade estão fazendo, disse ela, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu decifrar. Eles ouviram a história de Damião do Vale da Esperança, e eles estão, lembrando, as marcas de caminho não morreram, elas apenas adormeceram, estão criando novos mapas. Mapas para outros vales, outros lugares de refúgio que existiram, lugares cujas histórias foram apagadas. A revelação o atingiu como uma onda. A arca podia ter sido roubada, mas a memória não. A história do Vale da Esperança não era o fim de um segredo, mas o começo de um despertar. Eles haviam perdido os documentos, mas haviam devolvido ao povo de Clara algo muito mais poderoso. Sua própria história. Eles não podem roubar isso, sussurrou Rafael. Não, concordou Clara, mas a luta será longa. A história que você desenterrou é agora uma semente. Vamos ver o que vai crescer. Ele desligou, um misto de esperança e melancolia tomando conta dele. Ele havia resolvido o enigma da fotografia de 1888, mas descobrira que aquele mistério era apenas um afluente de um rio muito maior e mais escuro de segredos e injustiças. A verdade sobre o Vale da Esperança fora revelada, mas a justiça para seus habitantes e seus descendentes ainda era uma miragem distante. Ele abriu a imagem da foto de Princesa Isabel em seu computador, olhou para o rosto dela, para o olhar distante, para a mão segurando firmemente o amuleto. Antes ele via ali um segredo. Agora via uma promessa quebrada pela história, mas que de alguma forma teimava em sobreviver como uma brasa sob as cinzas, esperando o sopro certo para reacender. A câmera se afasta lentamente de Rafael, sozinho na sala iluminada apenas pela tela do computador. A imagem da princesa e sua figa enigmática permanece, um testamento silencioso de um passado que se recusa a ser enterrado. A verdade está lá fora, mas as sombras que a escondem são antigas, profundas e ainda muito poderosas. A história foi contada, mas a batalha por ela está apenas começando.